Olá, alunos! Olá, colegas professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel e vou estar por aqui com vocês para a gente procurar conversar muito sobre História. E hoje a gente vai falar sobre as heranças africanas na nossa aula 28. Muito bem, então a gente vai procurar verificar as relações do nosso país com esse continente, a África. E a gente vai perceber que tem muito em comum com eles. Vamos começar observando aí um mapa da África? Então a gente vai ver aqui nesse mapa da África que estão destacados, na verdade, né, ali o Congo, Angola e a República Democrática do Congo. Por que será que esses países estão ali destacados? Logo em seguida a gente vai ver um mapa do Brasil, um mapa antigo, tá? Ele tá longe da nossa formação atual, quer dizer, não tão longe, né? Mas ainda não é a nossa formação atual e a gente vai começar a verificar a presença desses povos aqui no nosso território e vamos perceber que eles têm influência no nosso cotidiano. Vamos lá? Então a gente vai ver aí, né, depois de observar aí o mapa do nosso país antigamente, a gente vai ver mais à frente que esses povos, tá? Para começar, é sempre importante lembrar que a África é um continente. Muita gente pensa que a África é um país, mas a África é um continente. O que isso significa? Que existem vários países abrigados dentro da África. E não apenas isso, várias línguas diferentes, porque são várias culturas, tá? E a gente vai começar falando aqui dos povos bantus, que eram um grupo de diversas etnias africanas que falavam dialetos semelhantes e ocuparam as regiões, aquelas regiões destacadas no mapa da África que apareceu para vocês, né? São regiões dos países que hoje formam Angola, Congo, Zaire e Moçambique. Esses grupos, eles tinham uma organização política independente, mas no decorrer dos séculos, eles vão se centralizando e vão formando o Reino do Congo. No Brasil, os povos bantus foram submetidos à escravidão nos atuais estados de Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Não por acaso você anda nesses estados e você consegue perceber, principalmente em algumas cidades, uma influência muito forte desses povos da África, né? No rosto das pessoas, nas construções das cidades. Lá no Maranhão, por exemplo, né, existe uma cidade chamada Bacabal, onde a gente percebe bastante essa presença desses povos, né? Então vamos ver aí, influência cultural dos bantus no Brasil. Palavras como moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá e farofa estão presentes no português falado no Brasil e são de origens banta. Acredito que você já usa essas palavras aí no seu cotidiano. Se você não sabia, agora você sabe que elas têm uma origem, né, da língua banta. O gosto dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. Também são de origem banta os instrumentos musicais, berimbau e cuíca. Agora eu quero que vocês olhem para mim para a gente fazer aqui uma reflexão, né? A gente sabe que o Brasil, ele é um país de formação, as pessoas, né, têm muita influência da África. É um país onde a presença negra ela é muito forte, mas infelizmente a gente convive com preconceito. Por que eu estou abrindo esse parêntese aqui? Porque a gente observa, por exemplo, que essa influência dos povos africanos é muito presente na música brasileira, mas infelizmente os maiores representantes dessa música aqui dentro do nosso território e no mundo são pessoas brancas. Vocês já pararam para se perguntar o porquê? Quando o samba ele foi exportado como música nacional, a grande representante do samba brasileiro foi a Carmen Miranda, uma mulher branca. Por que será que isso acontece, gente? Fica a reflexão. Vamos seguir em frente e continuar aprendendo sobre as influências africanas. Vamos lá? Então agora a gente vai para uma nova região. Agora nesse mapa que aparece aí para vocês, a gente consegue ver Gana e Nigéria destacados, além de também o Togo ali no cantinho em azul.
tá? A gente vai falar agora dos povos sudaneses. Porque como vocês estão percebendo, esses povos que vieram escravizados para o Brasil, eles tinham culturas diferentes. E a gente está aprendendo hoje sobre essas diferentes culturas. Então agora vamos ver os povos sudaneses. Sudaneses e guineanos sudaneses são povos da atual Nigéria, Dahomey, atual Benin, e Costa do Ouro, atual Gana. Deste grupo fazem parte nações dos Iorubás ou Nagôs, dos Gegés e dos Fanti Ashanti. A gente vai ver uma imagem dos Iorubás e eu quero trazer mais uma reflexão. Sempre que a gente fala sobre essa influência africana no nosso cotidiano, é claro que isso vai despertar inúmeras reflexões. Uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: a gente fala muito que esses povos escravizados, eles vieram para cá e trouxeram a sua força de trabalho. Então a gente imagina que essas pessoas trouxeram sua força de trabalho, o que não é uma contribuição pequena, é uma contribuição enorme para a construção do nosso país, mas eles também trouxeram na sua bagagem uma gama de conhecimentos, inclusive os conhecimentos que os africanos trouxeram da África sobre a agricultura foi que vão tornar possível aí o cultivo de várias culturas aqui no nosso país. Então esses povos, eles eram detentores de um grande conhecimento também. Eles trazem na sua bagagem uma inúmera contribuição cultural para o nosso país. E a influência está aí. É claro que é uma influência que muitas vezes é negada dentro da nossa sociedade, né? Existem grupos que procuram abafar isso, mas ela está bem presente, né? Vamos ver aqui a questão da escravidão na África. Os portugueses, eles não inventam a escravidão, tá? Não chega a dizer, agora eu vou trazer aqui uma nova forma de trabalho compulsório. Olha que maravilha, você vai trabalhar e não vai receber nada em troca. Olha que beleza. Esse sistema de escravidão já existe há muito tempo na história da humanidade, certo? Só que aqui os portugueses, eles vão trazer um quê a mais dentro dessa questão das inúmeras culturas africanas que existiam ali dentro daquele território. O que é isso, professor? A gente vai entender aqui com a leitura do nosso texto. Vamos lá? Então a gente vai ver que os grupos sudaneses eram mais numerosos que os bantus. E isso já era resultado de inúmeras guerras que existiam entre as nações africanas. Isso mesmo. Essas nações, elas não viviam totalmente ali em harmonia. Existe uma série de conflitos entre elas. E eles já tinham o hábito de transformar os prisioneiros de guerra, né, em escravos. Isso já vem de longa data, não só dentro do continente africano, mas também existiu ali dentro da Europa, enfim, em outros lugares, né? E esses prisioneiros de guerra, eles começaram a ser vendidos para os traficantes de escravos europeus e brasileiros, né? Fica claro aqui que os africanos, eles tinham uma participação no tráfico negreiro, né? Entretanto, a gente não pode comparar a escravidão da África com a escravidão da América. Agora olhem para mim e a gente vai fazer uma nova reflexão. A escravidão era uma indústria milionária, movimentava milhões. Então a gente tem ali principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Portugal era o pioneiro, né, nas grandes navegações. Foi o pioneiro nas grandes navegações, seguido aí da Espanha. E ele viu no comércio, né, dos escravizados africanos uma oportunidade de ganhar lucros incríveis. E é claro que ele fez isso. Então o que ele fez? Quando ele chegou lá na África, que eles, né, os portugueses, foram observando todos aqueles conflitos que existiam dentro do território, eles foram lá e jogaram uma pimentinha lá. Sério, vai, briga, 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 briga. E aí eles foram estimulando os conflitos entre os povos africanos para que houvesse um número maior de escravos. Isso facilitava o comércio para eles, porque aqueles perdedores, né, eles eram vendidos pelos grupos vencedores. Então, alguns grupos africanos começaram a lucrar também com a escravidão. Claro que não
tanto quanto os portugueses. Inclusive, isso vai gerar uma série de questões aqui dentro do nosso território que a gente vai ver no nosso processo de colonização. Por que se proíbe a escravidão do indígena aqui dentro do nosso território? Ah, o indígena tem alma, o africano não tem. Na verdade, não é bondade aquilo ali, passa longe, né? Na verdade, é porque levar africanos da África para o Brasil dava muito dinheiro para os portugueses. Então, era melhor que a escravidão desses africanos fosse estimulada. Certinho? Então, vamos prosseguir aí a leitura do nosso texto. Na África existiu a escravidão doméstica ou por linhagem, né? As pessoas já nasciam dentro de famílias escravas, mas o escravo continuava a ser considerado como uma pessoa, sendo mantidos os direitos como casar e a ter participação nos lucros de sua produção agrícola. Agora a gente vai ver a imagem de dançarinos Malawi, certo? Mostrando pra gente a riqueza dessa cultura africana que vem aqui, se une, né, a cultura, as diversas culturas dos grupos indígenas, mais, né, a cultura dos povos europeus e vai formar aí a nossa identidade brasileira. Então a gente pode verificar aí através desse processo de escravidão que foi uma ferida. O Brasil foi o último país aqui da América a declarar de fato o fim da escravidão. A escravidão durou séculos aqui no Brasil. Deixou muitas feridas abertas, muitas marcas na nossa sociedade que a gente ainda tem que conviver com elas, mas esse povo que é tão presente na formação da identidade desses brasileiros, ele resistiu e deixou aí uma marca muito forte na nossa cultura, no nosso vocabulário, na nossa música, na nossa dança, né? Na nossa forma de agir, na nossa culinária também. A presença africana na nossa culinária é enorme, né? O azeite de dendê, várias coisas que a gente aprendeu a comer com eles. Então é importante a gente destacar que esses africanos escravizados, eles ajudam a construir o nosso território e trazem ali não apenas a força de trabalho deles, mas também toda essa bagagem cultural. E os portugueses, né, não só eles também, mas várias outras grandes potências europeias naquele momento, vão, né, a esse continente e de forma violenta retiram as pessoas desse continente para vendê-las como mercadoria em um comércio extremamente cruel, que foi o comércio da escravidão, inclusive utilizando elementos culturais africanos, né, essas diferenças que eles possuíam dentro das suas tribos, né? Eles se aproveitaram daquilo ali, colocaram uma pimentinha, atiçavam os conflitos para que houvesse guerras, com isso houvesse, claro, um povo derrotado, e esse povo derrotado era vendido como mercadoria para esses europeus, gerando um lucro também dentro daquele continente. Então eles passam a contar também com a ajuda de alguns africanos nesse comércio cruel da escravidão, que, como eu falei aqui e reforço, deixa marcas muito profundas na nossa sociedade. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. A gente vai agora colocar esse nosso conhecimento em prática através das nossas questões da DLI. Vamos lá? Primeira questão, você vai apresentar elementos de origem banta que estão presentes na cultura brasileira. E na nossa segunda questão, você vai apontar de que maneira os conflitos entre nações africanas contribuíram para a continuidade do tráfico negreiro na América. Ou seja, como foi que os europeus se aproveitaram, né, das diferenças que existiam ali entre as inúmeras tribos africanas para fazer esse comércio da escravidão. Então, vou deixar vocês com tempo para refletirem sobre essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta e compartilha conhecimento aí através da nossa interatividade. Até lá!
Muito bem, vamos ao nosso momento de interatividade. E eu vi aí que 2 alunos participaram com a gente, né? Nesse momento, quiseram compartilhar suas respostas. Vamos ver aí quais foram esses alunos, né, que responderam. Opa, o Abraão Ribeiro colocou ali. Música de candomblé, comida como vatapá e capoeira, etc. Muito bem, Abraão. A gente viu ali que o samba, a bossa nova, vários ritmos brasileiros foram realmente influenciados aí por essas culturas africanas, né? Quem mais respondeu? O Paulo Silvan respondeu comidas, danças. Paulo Silvano, muito bem, Paulo. Obrigada pela participação. A Thaís também está ligadinha ali no nosso chat. Só faltou responder, né, Thaís? Participar aqui das nossas atividades. Então vamos ao comentário das nossas questões. Eu tenho certeza que essas participações aí vão melhorar. Isso é só um esquenta, né? E a nossa primeira questão pediu o seguinte: apresente elementos de origem banta que estão presentes na cultura brasileira, né? A gente pode ver, por exemplo, no vocabulário, algumas palavras que foram mostradas durante a aula para vocês, né? Como moleque, cafuné, né? Quitanda, várias palavras que fazem parte aí do nosso vocabulário, vem dessa cultura banta tão presente aí no nosso cotidiano, né? Moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, macumba que muitas vezes é usada de maneira pejorativa, né, para se referir negativamente às religiões de matriz africana. E também nos ritmos como o samba, a bossa nova, a congada, maracatu e o pagode. E também nos instrumentos musicais como o berimbau e a cuíca. Vamos agora à nossa segunda questão. De que maneira os conflitos entre nações africanas contribuíram para a continuidade do tráfico negreiro na América? Como eu expliquei para vocês, essas nações africanas, elas não viviam em harmonia, já existia uma série de conflitos ali dentro do continente, né? Nações que não se entendiam ali umas com as outras. E aí os europeus, né, especialmente os portugueses aqui no nosso caso, eles vão lá e colocam uma pimentinha a mais nesses conflitos, estimulando essas guerras. Para quê? Para que os derrotados, né, fossem vendidos como mercadorias, né? As tribos vencedoras, né, as nações vencedoras, vendiam os derrotados para esses povos europeus. E, infelizmente, essas pessoas escravizadas acabavam virando mercadoria e alimentando aí o tráfico negreiro, que movimentou muito dinheiro. Várias nações europeias participaram desse tráfico, né, que alimentou a escravidão aqui, não só no Brasil, mas em vários outros países da América, não só América Latina, América Central, os Estados Unidos também, a gente teve a presença desses seres humanos escravizados, né? Porque esse comércio movimentava muito dinheiro e isso tudo acabou deixando uma série de feridas abertas na nossa sociedade que a gente precisa conviver, precisa contornar, precisa lutar contra elas. Certinho? Então, eu queria agradecer aí, né, a participação de todos vocês, né, aqui na nossa aula. Mesmo aqueles que não compartilharam a sua resposta, eu tenho certeza que estavam ligadinhos ali, né? Muito bem, foi um prazer enorme compartilhar conhecimento com vocês e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.